Aleluias. Povo de Deus, boa noite. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Meus amigos, sem perca de tempo, abrem comigo as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo de número 26. A presença de Deus é real em nosso meio. Livro de Levíticos, capítulo de número 26, versículos de número 11 e 12. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Aleluias. Levítico, capítulo de número 26, versículos de número 11 e 12. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo de número 11, novamente: morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Só esse versículo para a nossa meditação. Com seus olhos fechados. Pai, eu adoro o Senhor porque Tu és bom. Pai, eu adoro o Senhor, papai, porque Tu és maravilhoso. Perdoa os meus pecados, as falhas. Que nessa noite, papai, o Senhor seja engrandecido neste altar, nessa casa. E que não seja, Senhor, uma palavra de mim mesmo, que seja uma palavra do Senhor para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, antes de entrar no versículo que nós lemos, a Bíblia, quando nós vamos ler ela, no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus, Ele sempre resgatando o seu povo. Nós vamos ver Deus com todo o zelo de querer estar com o teu povo. Nós vemos que Deus, Ele levanta homens, profetas. Nós vemos que Deus levanta juiz, levanta rei. E nós vamos ver que Deus levanta esses homens com uma grande missão de realmente resgatar o teu povo de onde está, que é o pecado, e levar a esse povo ao arrependimento e entender que Ele é Deus. E toda vez que Deus faz isso, Ele levanta o teu povo com o seu braço forte, Ele abençoa o seu povo, Ele traz à tona o seu povo, quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é. Ele apresenta o seu projeto ao seu povo, e por um certo momento o povo realmente, ele sai, abandona as práticas que no momento está, e começa então a olhar ao seu Deus. Mas da mesma forma, nós vamos também ler e ver, não uma nem duas, várias vezes,
que mesmo esse povo provando a essência de Deus, mesmo esse povo provando do maná do céu, mesmo esse povo provando do melhor de Deus, esse povo ele olha para trás, esse povo abandona Cristo, esse povo ele começa a fazer tudo aquilo que outrora fazia. Esse povo que foi resgatado, esse povo que foi apresentado um grande projeto, que foi lhe dado, sabe, uma promessa, esse mesmo povo, ele também olha para trás, ele começa a trilhar os seus próprios passos. A Bíblia nos fala que Moisés, ele foi levantado por Deus para resgatar este povo que tinha promessa, esse povo que, sabe, estava com a promessa, mas agora esse povo não estava de posse da promessa, mas estava como um escravo no Egito. E Deus levanta Moisés então para que Moisés, através do nome de Deus, fosse até Faraó e resgatasse esse povo, para que o seu povo tivesse em posse a promessa que um dia foi dada ao pai da fé, Abraão. Ora, nós vimos que essa história é uma história muito bonita, todos nós conhecemos. A Bíblia fala que Moisés foi realmente até Faraó e dá uma palavra forte para Faraó, que o povo ele tem que ser liberto. E a Bíblia fala que Faraó, então, depois de uma sequência de acontecimentos, a Bíblia nos mostra que Faraó libera o povo. E quando esse povo está então a caminho da terra prometida, quando esse povo está a caminho de receber a recompensa, a Bíblia fala também que esse povo, mesmo provando a essência de Deus no deserto, alguns começaram também da mesma forma que outros olhar para trás também, duvidar da potente mão de Deus, duvidar da promessa que foi lhe dada, duvidar do que realmente esse Deus poderia fazer para o povo. Então nós chegamos no versículo que nós lemos. O próprio Deus fala para Moisés: olha, Moisés, eu vou habitar no meio do povo. Moisés, eu vou morar com o povo. E aqui começa a nossa mensagem. A Bíblia fala que Deus então dá uma missão para Moisés de construir o tabernáculo. Tabernáculo esse que serviria para a expiação do povo uma vez por ano, para os holocaustos e também a moradia do Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus, ela era manifestada através de um símbolo que foi construído em ouro puro, chamado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, meus amigos, todos sabemos que ela ficava no lugar dentro do templo, dentro do tabernáculo, no chamado Santíssimo Lugar. Havia o átrio como se fosse a nave da igreja, o santo lugar que era como se fosse o altar, e logo após havia o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. O Santíssimo Lugar, quem poderia entrar era só o sumo sacerdote. Uma vez no ano, no dia da expiação, chamado Yom Kippur,
o dia do perdão, Yom Kippur em hebraico, dia do perdão, dia esse que o povo caminhava quilômetros para ir até o templo, levar o seu holocausto, levar o seu sacrifício, para que esse Deus perdoasse os seus pecados. A Bíblia fala que quando isso acontecia, o sumo sacerdote, ele fazia todo o aparato do holocausto, ele subia no santo lugar, existia um ritual, e um desses rituais eu gostaria de demonstrar. O sumo sacerdote, ele chegava perante a porta do Santíssimo Lugar, e ele não ia só entrando de qualquer forma, por mais que só ele podia entrar. Ele chegava à porta do Santíssimo Lugar, depois do véu, a Arca da Aliança, depois do véu, a presença de Deus manifesta ali dentro. E agora, o sumo sacerdote com suas mãos, sujas de sangue, por causa dos holocaustos, que agora ele iria oferecer a Deus no Santíssimo Lugar, ele chegava perto da porta, e com um instrumento que saía fumaça, incenso, que ele pegava na mesa do incenso, ele pegava, chegava perto da porta, e ele fazia, esse movimento, frente, direita, esquerda, e saindo a fumaça, ele pegava a mão direita, colocava o dedão sobre o nariz, ele abriu os olhos. Se ele conseguisse visualizar a sua mão, ele não estava pronto para entrar no Santíssimo Lugar. Ele fazia da mesma forma, até o momento que ele colocava o dedo, abriu os olhos e ele não conseguia enxergar a sua mão. Aí sim ele estava autorizado a entrar no Santíssimo Lugar. Sabe o que eu aprendo? E esse ritual traz para nós que o Santíssimo Lugar era um lugar tão poderoso que ali não podia ser evidenciado a pessoa do sumo sacerdote. Quando ele entrasse, nada poderia demonstrar a ele, mas somente a Deus. E aí ele entrava e fazia esse ritual, e o povo era perdoado. Só que, como o povo estava sendo peregrino no deserto, vez e meia o tabernáculo tinha que ser desmontado e levado a outro lugar. A Bíblia nos fala que Deus, ele fala para Moisés e Arão: olha, separa a tribo de Levi, os levitas, e dá a eles cada um para ser encarregado de alguns utensílios do tabernáculo. Levi tinha 3 filhos: Gerson, Merari e Coate. A Bíblia fala que Gerson, ele fica encarregado de carregar a tenda, ele fica encarregado de carregar as coberturas, as cortinas do templo. Merari fica encarregado de carregar as armações, as colunas do templo. E Coate fica responsável de carregar os utensílios sagrados do templo, a Arca da Aliança, as mesas dos holocaustos e aí por diante. A Bíblia fala que nessa repartição, os gersonitas, filhos de Gerson, ele recebe 2 carros de bois e 4 bois para ajudá-los a carregar aquele utensílio que eles ficam responsáveis de carregar. Merari recebe 4 carros e 8 bois. E Coate, ele não recebe nada. Vale ressaltar que os utensílios mais pesados que tinha no tabernáculo não eram as armações,
não eram as colunas, não eram as tendas, não era a cobertura e tampouco as cortinas, mas sim os utensílios mais pesados era a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança ela era feita toda em ouro puro, maciço, então era pesado. Ora, meus amigos, dá a entender aqui uma situação de controvérsia humana, porque aqueles que carregam menos peso, ganhou-se carros de bois e bois para ajudá-los a carregar, e aquele que carrega o peso maior, eles não recebem ajuda nenhuma. E outra, além de não receber ajuda nenhuma, existia um ritual para carregar. Eles não podiam carregar de qualquer forma. A Arca da Aliança não podia ser carregada de qualquer maneira. Pelo contrário, ela tinha que ser carregada sobre os seus ombros. E aqui eu abro um parêntese para começar. O que seria nós pensando sobre essa repartição? Talvez nós iríamos julgar, porque nós estamos na situação mais complicada, na situação mais dolorosa, na situação, sabe, menos privilegiada, e mesmo assim carregando peso em sol, em chuva, e sem ajuda de ninguém. E outra, você não poderia escolher de que forma iria carregar, teria que ser nos ombros. Meus amigos, talvez eu esteja muito enganado, mas através do peso, a forma que carregava sobre os seus ombros, talvez machucaram, talvez feriram seus ombros, talvez sangraram, e eles não reclamaram. Eles não reclamaram, porque estava carregando a presença de Deus. Enquanto os gersonitas, os meraritas carregavam o utensílio que fazia parte do templo, sim, privilegiado, sim. Por que, pastor, privilegiado? Porque todo aquele que doa o seu tempo para Deus, meu amigo, deixa eu te falar, se você não pensa que está sendo privilegiado, é porque você não conhece o que é prazeroso e trabalhar para Cristo. Todos eram privilegiados, só que Coate, carregando o peso maior, os coatitas carregando o peso maior, e sem ajuda. E aqui eu aprendo uma coisa: para estar perto da presença de Deus, tem que se pagar um preço. Pagar preço, por quê? Por mais que esse cenário que Deus desenhou, Moisés passou para Abraão, e Abraão para a tribo de Levi, os levitas. A Arca da Aliança ela não podia ser carregada de qualquer forma. Nós vimos aqui, a Bíblia deixa bem claro que a Arca da Aliança ela não podia ser carregada de qualquer maneira. Ela não podia ser carregada por um carro de boi. No tempo de hoje, ela não poderia ser carregada em um Corolla, ela não poderia ser carregada em uma Ferrari, muito menos Lamborghini. Não, ela não poderia ser carregada por nenhum tipo de carro, por mais valioso que seja, por mais caro que seja, ela jamais poderia ser carregada. E isso não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós queremos demonstrar, sabe, carregar a presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Há quem se diga que aquele que tem mais dinheiro é o que tem mais presença de Deus, aquele que tem o dízimo mais alto é o que tem mais presença de Deus. Há quem se diga que a igreja que não tem dinheiro, Deus não habita nela. Esses estão completamente fora da visão da palavra de Deus, porque presença de Deus, como eu falei, para estar perto é árduo, é
cansativo, sabe, é pesado, é doloroso. É dia que chegamos no serviço cansado, exausto. É dia que temos com dor de cabeça, olha, exausto, estressado. E carregar a presença de Deus, é mesmo estando assim, é colocar a Bíblia debaixo do seu braço e ir para casa cultuar Ele. E aí passa-se o tempo. A Bíblia fala agora que Davi, ele é rei. E o sonho de Davi era trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Por que trazer para Jerusalém? Porque outrora, em uma de umas guerras, os seus inimigos, eles pegam a Arca da Aliança, que era do povo de Deus, e levam embora. O povo de Deus agora sem a presença dele. E o sonho de Davi era trazer essa arca para casa, era trazer a presença de Deus novamente para Jerusalém. Só que Davi, assim como muitos como nós, projeta. Achamos que o projeto é Deus purinho. Sabe quando nós colocamos um projeto no papel e visualmente é o melhor projeto, é top de linha, sabe? Não tem como dar errado esse projeto, porque foi calculado, foi balanceado, foi pensado, foi analisado, sabe? Engenheiros mexeu daqui e dali, especialista mostrou daqui e dali, e olha, na matemática exata, top. Só que quando você vai para o vamos ver, não sai nada. Foi dessa forma. Davi projetou, Davi sonhou, Davi chamou, sabe, mais de 330 mil soldados para, sabe, esse grande dia. Davi, sabe, talvez ensaiou a sua melhor dança, porque a Bíblia fala que Davi foi na frente dançando. Talvez Davi, sabe, preparou o melhor louvor, sabe, tocando harpas e aí por diante. Só que quando eles vão carregar a arca, lá em 2 Samuel, só para os irmãos verem, 2 Samuel 6, versículo de número 3, colocaram a arca num carro de boi novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Sabe, Davi projetou o melhor projeto, mas quando foi carregar a arca da aliança, colocou no carro de boi novo, e a Bíblia fala ainda. Só que a Bíblia fala que a arca da aliança, ela tinha que ser carregada pelos coatitas, nos ombros, e jamais na carro de boi. Davi então pega e começa a levar. A Bíblia fala que chega um certo momento que os bois tropeçam, e assim quando os bois tropeçam, a arca da aliança ela vai cair. No momento que ela vai cair, a Bíblia fala que Uzá, ele estende as suas mãos e encosta na arca da aliança, para a arca da aliança não cair ao chão. Mas a Bíblia fala que no mesmo momento que ele toca na arca, ele morre na hora. Ele tocou na arca que estava caindo, mas ele morre na hora. E aqui, meus amigos, a Bíblia fala que Davi, ele fica desesperado. Ele não sabe o que fazer, porque ele percebe então que a forma que ele estava levando a presença de Deus era de qualquer forma. E aqui, meu amigo, eu abro um parêntese. Eu abro um parêntese para te falar o seguinte: sabe, é difícil mesmo carregar a presença de Deus nos ombros. É dolorido mesmo, sabe, é cansativo mesmo. Mas a Bíblia fala também, meu amigo, de um apóstolo chamado João.
Apóstolo chamado João é considerado como o apóstolo do amor, aquele que estava lado a lado com Jesus, aquele que estava onde Jesus estava. Sabe, a Bíblia fala que quando Jesus sentava, ele deitava os ombros de Jesus. O que é que eu aprendo com isso, meu amigo? Pode ser cansativo sim carregar a presença, sabe, de Deus nos ombros, mas a presença de Deus nos ombros, sendo pesado ou não, é o momento que você fica mais perto dele, o seu ouvido fica mais perto da presença de Deus. É o momento que você tem para falar com Deus, é o momento que Deus tem para falar com você, é o momento, sabe, que João fazia. A todo momento que Jesus parava, ele não perdia tempo. Enquanto os outros dissipavam para todo lugar, ele se deitava nos ombros de Jesus, porque ele sabia que Jesus era o próprio Deus. E não é diferente para nós. Hoje nós estamos numa situação que nossos prazeres não estão mais, sabem, sacrificar para ter a presença de Deus. Nós queremos tudo fácil, nós queremos tudo moderno, nós queremos, sabe, no estalar de dedo acontecer. Nós não queremos ficar doente, nós não podemos sentir dor de cabeça, nós não podemos sentir cansaço, nós não podemos, sabe, ser derrotado por uma batalha, nós não podemos nada disso, porque já é momento de nós falarmos que não está valendo a pena, não está valendo a pena servir a Deus, não está valendo a pena ir no templo, não está valendo a pena, sabe, cultuar a Deus. Mas só que é justamente nesse momento, de ser árduo, de cansaço, de sair sangrando, sabe, de estar mancando, é o momento que a presença de Deus mais vale para nós. É o momento que Deus sabe que nós agora não estamos dependendo de nós mesmos. É o momento que Deus sabe que nosso eu foi embora, o nosso ego acabou, o nosso eu acabou, caiu por terra. O que está ali só a carcaça do homem. É o momento que Deus fala: a minha presença agora vai levantar ele, a minha presença agora vai exaltar ele, a minha presença agora vai curar, vai levantar e vai caminhar. A Bíblia fala em Tiago 4:3 que pedes e não recebeis porque pedimos mal. Meus amigos, eu falei hoje pela manhã, se nós cristãos entendessem o valor que tem a presença de Deus para nós. Pastor, você está falando que nós não sabemos? Sim. Porque a presença de Deus, tudo que nós fazemos ainda é pouco. É muito, sim, é muito. Mas se torna pouco porque qualquer pedra nós começamos a murmurar. Qualquer dificuldade nós colocamos à prova. Qualquer dificuldade, qualquer não que recebemos, já é momento de murmurarmos. Só que lembra que nós estamos carregando a presença de Deus. Lembra que a presença de Deus, ela não pode ser carregada de qualquer forma. A presença de Deus, ela não pode ser confiada nos seus bens, nas suas posses. A presença de Deus, ela não pode ser confiada na sua força como homem. A presença de Deus, ela não pode ser evidenciada de qualquer forma na sua vida. Mas a presença de Deus, ela te faz entender uma coisa, e é aqui que eu queria falar para vocês o que eu falei na parte da manhã. Se nós cristãos entendesse que aqui na terra e no céu existe uma chave de ligar e desligar. A Bíblia fala que essa chave chama-se ligar e desligar. Tudo que é ligado aqui na terra será ligado lá no céu. A Bíblia fala que se você, meu amigo, ligar aqui na terra, automaticamente será ligado no céu. Aqui na terra, só nós cristãos que temos o poder dessa chave.
chave. No céu é só Deus. Isso significa o quê? Significa o quê, meu amigo? Que quando você estiver passando por qualquer calamidade, qualquer dificuldade, quando você estiver achando que nada está acontecendo com você, quando você estiver lá embaixo, só na carcaça, sabe? Não ter força mais, é o momento de você dobrar o seu joelho e ligar aqui na terra, meu amigo, ligar aqui na terra a salvação da sua família, ligar aqui na terra, sabe, não seu reconhecimento, mas ligar aqui na terra a sua cura, ligar aqui na terra as bênçãos do Senhor, ligar aqui na terra a conversão do seu vizinho, ligar aqui na terra a bênção para a sua cidade, para o seu estado, para a sua nação. Quando você fazer isso, ligar, automaticamente será ligado no céu, e quando será ligado no céu, o próprio Deus irá falar para os anjos: desce lá agora e abençoa, desce lá agora e abençoa, desce agora lá e abençoa. Só nós temos o poder dessa chave. Só nós temos o poder dessa chave. Para conhecer Deus, nós precisamos ficar coladinhos com Jesus. Quando a Bíblia fala que nós pedimos mal porque nós não sabemos, é porque nós não sabemos orar. Eu contei um testemunho hoje na parte da manhã de um sobrinho meu. Esse sobrinho tem a mesma idade, crescemos juntos, e esse sobrinho, ele nunca dava ênfase para a gente entrar e falar de Cristo para ele. Toda vez que nós íamos falar de Cristo, ele mudava de assunto. Toda vez que nós iríamos falar de Deus, para ele era em vão. E há uns 2 anos atrás, 2 para 3 anos atrás, ele ia em casa direto, e ele falando que estava passando por alguns problemas, que tudo que ele fazia dava errado, que tudo que ele desenhava dava errado, nada dava certo na vida dele. Já estava passando vários problemas, sabe, emocionais, tudo. E ele falou: tudo que eu faço dá errado. E aí foi o momento que eu comecei a falar de Cristo para ele. Eu falei assim: meu amigo, deixa eu te falar, cara, vamos na igreja, vamos lá, dá-se chance para você conhecer Deus. Isso entrava num ouvido e saía no outro. E então, para eu falar um dia, ele falou numa quarta-feira: não, eu vou lá então. Ele foi numa quarta-feira e nada aconteceu. Como muitos cristãos acham que é um estalar de dedo, é um plim-plim, é mágica. Não, não é. E aí ele foi embora, não falou nada. Quando foi no domingo, ele voltou novamente. E nesse domingo que ele foi, o pregador de fora que estava lá com a palavra, sinceramente parece que estava pregando para ele. Como que eu sei disso? Não é porque eu conhecia muito, mas quando eu olhei para ele, ele não estava aguentando, de tanta emoção estava chorando. Acabou-se o culto e o pastor não tinha feito o apelo. Do lado de fora, ele virou para mim e falou assim: eu quero conhecer esse Jesus. Quando ele falou assim, eu falei assim: você quer? O pastor não fez. Eu falei assim: não seja por isso. Peguei ele para a mão, levei, entrei para dentro da igreja. Pastor, ele quer aceitar a Jesus. E ele aceitou a Jesus. E aí eu falei com ele: olha, aceitar a Cristo não é mágica, não vai acontecer de uma noite por dia. Deus tem poder para isso? Tem, é óbvio. Deus tem poder para tudo, Ele é dono de tudo. Mas às vezes nós não recebemos tal coisa, tal pedido. É porque a Bíblia fala que nós pedimos mal. E o que é pedir mal? Às vezes Deus não nos dá é justamente por o livramento que Ele está nos dando. É simples. E aí ele foi e começou a sonhar novamente, começou a projetar novamente.
E um dia eu na casa dele, ele falou assim: rapaz, eu estou com um projeto assim, assim, assim. Vamos orar. Eu falei assim: vamos orar, que Deus tem poder para isso. E aí eu falei assim: vamos colocar no papel o que você precisa. E ele foi colocando papel, colocando papel. E vou precisar disso. E nós oramos. Eu falei com ele: nós vamos orar. E se for projeto de Deus na sua vida, vai acontecer. E aqui está um gap que nós temos que entender. Os nossos projetos, se ele estiver como projeto de Deus em nossas vidas, meu amigo, deixa eu falar para você. Se o projeto que está nas suas mãos, se o projeto que está no seu coração, se o projeto que você está pensando, arquitetando, se for projeto de Deus, entenda, o inferno pode levantar. Sabe, Satanás, ele pode fazer o que ele quiser. Se é projeto de Deus, meu amigo, aguarde, vai acontecer. Agora, se não for projeto de Deus, ele vai te dar o livramento de não te dar, para não virar maldição na sua vida. E aí, esse jovem, esse sobrinho meu, ele começou a projetar, e nós fomos orando. E um dia eu em casa, ele chega e fala assim: Jair, eu comprei um carro. Não é que estou pregando aqui bens materiais, não. Deus, ele pode te dar carro, pode te dar casa, pode sim. Mas Deus quer você no céu, com carro ou sem carro. Esse que é a nossa promessa. Independente se tem ou não, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E aí ele já comprou carro. E quando eu assustei, ele já estava o projeto que estava no papel começou a tomar forma. E ele foi comprando os negócios, foi acontecendo. Um dia ele chegou: rapaz, eu estou pronto para me sair da empresa, para me inaugurar meu negócio. Quando eu assustei, já tinha saído da empresa. E foi caminhando. E hoje ele está a todo vapor. Aconteceu. Só que também poderia não ter acontecido se não fosse projeto de Deus. E por que eu estou falando isso? A presença de Deus em nossas vidas, a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua família, na sua casa, nós temos que pagar um preço. Essa presença nós não podemos carregar de qualquer forma. Nós não podemos apresentar o nosso Deus, essa presença tão gostosa, de qualquer maneira. Nós temos que colocar ela no ombro, ficar perto dela como, sabe, o apóstolo João ficou. Sabe, ter a audácia de ser carinhoso com a presença de Deus, de falar francamente, de que? Falar e ouvir. E certamente, meu amigo, a sua vida, a sua casa, os seus negócios tomarão um rumo totalmente diferente. Por quê? Porque a presença de Deus, quem tem, pode o inferno levantar. Sabe, meu amigo, pode o inferno levantar contra a sua vida. Se você tem a presença, ela vai vos justificar a sua vida. Sabe, você pode cair hoje, você pode cair amanhã, você pode se estrepar amanhã, você pode sangrar amanhã, você pode sentir dor amanhã, você pode, sabe, dormir hoje chorando. O choro pode durar essa noite toda. O choro, ela pode durar também amanhã. O choro, ele pode durar uma semana, pode durar, sabe, um mês. O choro, meu amigo, ele pode durar 1 ano, 2 anos. Mas vai chegar um dia, se você tem a presença de Deus, se você tem a promessa de Deus, essas noites pode passar chorando. Vai chegar um dia que você vai levantar, meu amigo, com toda, sabe, com o seu ego, o seu eu caído por terra, e o próprio Deus vai se levantar e falar: o seu choro acaba hoje, porque a minha graça te basta. E para finalizar, a Bíblia fala que quando Uzá toca e morre na Arca da Aliança, Davi, ele pega a Arca da Aliança e deixa na casa de Obed-Edom.
até ele saber o que irá fazer. A Bíblia fala que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E 3 meses. 3 meses de bênçãos na casa de Obed-edom. A Bíblia fala que Davi, ele fica sabendo que enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, a casa dele estava sendo abençoada. Abençoada por quê? Porque a presença de Deus estava na casa de Obed-edom. Obed significa servo. E aqui eu finalizo a minha mensagem. Você é servo. Nós somos servos. Hoje não tem a arca da aliança mais para ser carregada. Hoje não existe mais a arca da aliança, sabe? Que tem que ter todo aquele zelo que foi imposto aos coatitas. A Bíblia fala que João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. A Bíblia fala que João Batista, ele prepara o caminho para Jesus. E a Bíblia fala lá em Isaías 40 que chegaria um dia que os montes seriam planados, sabe? Que o caminho estaria preparado para que esse Jesus viesse como forma humana para salvar a mim e a você. E aqui eu aprendo o seguinte: no Velho Testamento a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Quando João Batista prepara e Jesus vem, agora não é a arca da aliança mais, agora é o próprio Deus. O próprio Deus agora se faz homem, se faz carne. O próprio Deus agora aplana os montes, leva a verdade, prega o verdadeiro evangelho e ensina que outrora a arca da aliança teria que ser carregada nos ombros, não poderia ser de qualquer forma. E também ensina que na época, uma vez só no ano, que o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Mas agora, meu amigo, Jesus veio. Jesus aplana o caminho, os montes, quebra protocolos e fala para mim e para você: agora você não precisa do dia da expiação, você não precisa do Yom Kippur, você não precisa se sacrificar um dia chamado Yom Kippur para você ter o perdão, para você ter a presença de Deus. Jesus, então, aquele ritual que o sumo sacerdote tinha que fazer para entrar na presença, Jesus vem e rasga esse véu. Quando ele está no madeiro, todos olhando para ele, crucificando, cuspindo, xingando, zombando: se tu és Cristo, desça. Sabe, se tu és rei, ordena. Esse Jesus, essa mesma presença que estava no Santíssimo Lugar, ele agora está pregado no madeiro. E quando ele vira para o céu e fala: está consumado, o véu é rasgado, e ele fala para você: hoje você pode ter livre acesso à presença de Deus. Hoje, meu amigo, você não precisa ter um ano. Aleluias.
Você não precisa esperar um ano mais. Você não precisa mais esperar dias. Basta agora. Quer a presença de Deus agora? Quer a presença de Deus amanhã? Você quer a presença de Deus na sua casa? Não precisa levar a arca da aliança. Você é a presença de Deus. Você é a presença de Deus. Ajoelha, coloca o seu joelho. Pai, eu te aceito. Deus, eu te aceito. E a presença de Deus automaticamente irá inundar o seu ser, irá inundar a sua casa, a sua vida, os seus negócios, e você não será mais como antes. Feche os seus olhos. Os coatitas tinham que pagar um alto preço de colocar nos seus ombros. Eles carregavam a presença de Deus nos seus ombros. Os ouvidos deles estavam perto da presença de Deus, mas só o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Meu amigo, minha amiga, hoje Deus está perto de você, e Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Você tem livre acesso a essa presença. Cuida dessa presença, zela dessa presença, abrace essa presença, e no seu momento mais difícil, no seu momento mais de dor, no seu momento que você achar que tudo acabou para você, no momento que você achar que você não vale mais nada, que tudo acabou, nada existe mais para você, é nesse momento que Ele quer ouvir: Pai, a tua presença é real na minha vida. E a última notícia que eu quero te dar: é de graça você levar essa presença para a sua casa. É de graça você levar essa presença para a sua casa. Você não tem que pagar nada. Não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro nenhum que compre essa presença. Essa presença, sabe, não tem dinheiro, não tem, sabe, posses que pague essa presença. E você tem ela de graça. Leva ela para a sua casa, leva ela para a sua família, leva ela para o seu vizinho, leva ela para a sua rua, leva ela para a sua cidade, leva ela para os seus negócios, para o seu estudo, leva ela para os seus inimigos, leva ela para qualquer pessoa que você vê que faz necessária a presença de Deus na vida dele. E eu tenho certeza absoluta, eu não estou pregando hipocrisia. Eu não estou pregando aqui que você, sabe, as dores vão acabar hoje, amanhã. Eu não estou falando que a dificuldade vai acabar amanhã, vai acabar hoje à noite. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando, meu amigo, você levar essa presença de Deus, você pode estar sentindo dor, mas a satisfação de morar no céu você tem. A satisfação de você ter o seu nome no livro da vida você tem. A satisfação, sabe, de você mesmo com dor, você ter um sorriso de vitorioso, porque o seu Deus, Ele não perde nenhuma batalha. Pai, eu oro para este povo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre essa casa, sobre esse homem, sobre essa mulher, esse jovem. Pai, em nome de Jesus, de onde houver, papai, um coração sedento, um coração, Pai, que quer a tua presença, uma casa, papai, que abre a porta e fala: entra, faz morada em minha casa, faz morada em minha vida. Pai, entra em nome de Jesus.
Papai, que os teus anjos esteja a favor desse homem, dessa mulher, esteja a favor dessa casa, papai, em nome de Jesus. E tudo aquilo que não provém do Senhor seja jogado por terra em nome de Jesus. Todas as afrontas de Satanás seja, Senhor, em nome de Jesus, derrotado. Todos os projetos, papai, contra essa vida sejam falidos pelo poder que é no teu nome. Todo, papai, em nome de oração contrária contra essa vida seja, Senhor, derrotado em nome de Jesus, papai. A vitória do teu povo, a vitória do teu povo, a vitória da casa do teu povo, porque o Senhor é a presença do teu povo. A Bíblia fala que você falou que iria morar, que iria estar, que iria fazer morada entre nós. Então, Deus, mora nessa casa, mora nesse lar, mora nessa família, nos negócios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Lugar, com as suas mãos estendidas. As suas mãos estendidas. Pai, eu oro, Senhor, mais uma vez para o teu povo. Eu peço que o Senhor venha abençoar a família, papai, do teu povo. Abençoar a semana, Deus. Abençoar o trabalho, os estudos. Que essa semana, papai, que se inicia hoje, seja, Senhor, 1000 vezes melhor que o que passou. Papai, que essa noite agora seja melhor que a noite passada. Papai, que o levantar do teu povo, papai, seja abençoado. Que eles, papai, venham levantar com força. Venham levantar, papai, com um sorriso, papai, de vitorioso. Papai, e que esse povo, papai, onde colocar a planta dos pés e, papai, encostar as suas mãos, seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de cada um. E a igreja diga amém. Deus abençoe, irmãos.